Bom dia de novo. Eu sempre penso que, será que vai chegar algum dia em que eu vou estar aqui para falar a respeito da palavra de Deus e eu vou ficar tranquila, né? Eu vou ficar bem com a respiração normal, sem sentir esse peso da responsabilidade que eu sinto. Mas eu não sei se isso acontece algum dia não, porque você falar em nome, né, de alguém, você não poder falar algo que é da sua mente, da sua cabeça, né, mas algo que é o Pai que está mandando você dizer, é algo muito forte, é algo muito sério, é algo que eu sei que um dia eu vou ser cobrada. Então eu não posso e não quero falar de mim, não quero falar da minha opinião, do que eu acho, da minha visão. Eu quero falar daquilo que a palavra de Deus tem para falar para nós nessa manhã. Eu vou apenas ler um versículo aqui antes da gente iniciar, que Isaías 43, 7, para a gente começar a pincelar aquilo que nós vamos falar nessa manhã, que diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Senhor Deus, nessa manhã, que somente o Teu Espírito Santo tenha o poder de fala aqui nesse lugar. Usa a minha vida, Senhor, para aquilo que o Senhor tem projetado para a vida de cada um aqui nesse lugar. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu acho, quase com toda certeza, que você já ouviu. Se você não ouviu, você com certeza já se perguntou. Se você não se perguntou, você já sentiu alguma coisa. Mas se você não sentiu nada, com certeza é porque você acabou de nascer. E eu acho que esse não é o caso de nenhum de nós, né? Tirando o Theo que está aqui, né? Que é bebê, os outros já foram para o berçário. E por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vai tratar nessa manhã é a respeito da essência de quem nós somos. Então é muito difícil que você ainda não tenha pensado ou sentido algo a esse respeito. Nós estamos numa jornada e cada um de nós está num percurso dela. Porque Deus trabalha assim com a gente. Ele é um Deus que trabalha com a gente de maneira personalizada. E quando a gente é criança, a nossa visão de mundo, ela é menor, né? Ela é mais limitada. Ela se restringe ali à nossa casa, a mamãe, o papai, os irmãos, se é que eu tenho, né? Meus bichinhos, a vovó. E ali eu estou protegido naquele mundo. E eu só me sinto afetado se alguma coisa acontecer no meu mundo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, aí a gente conhece os coleguinhas têm pais, os pais têm avós, aí tem os tios. A gente vai vendo que o mundo é um pouco maior, né? O leque é maior do que aquele que a gente tinha uma visão a princípio. E isso vai acontecendo gradualmente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o mundo é muito maior do que o que a gente pensava. E que o mundo é cheio de ramificações, e que parece que tudo está conectado, uma coisa está ligada na outra. E eu estou nesse mundo. E aí vem a pergunta: por que é que eu estou nesse planeta? Qual é o meu lugar? O que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer? Afinal de contas, qual é o propósito da minha existência? Você já se perguntou isso? Você já pensou sobre isso? Já sentiu um incômodo? Às vezes, por vezes, uma angústia de pensar que talvez, você não esteja cumprindo o papel que você deveria. Ou que talvez você não está fazendo aquilo que você sente que foi chamado para fazer. Vocês já assistiram aqueles filmes assim, que o personagem principal sofre um acidente de carro e ele é conduzido ao centro médico, ao hospital, qualquer coisa. E quando ele acorda, ele se dá conta que ele não lembra de nada, não lembra de ninguém, não lembra onde ele está, não sabe quem ele é,
não sabe o que ele faz, não sabe por que ele está ali, e aí começa a crise, né? E o enredo do filme se desenrola dentro dessa crise que se gera dentro do personagem, porque é natural do ser humano querer saber quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, qual é o propósito da minha vida. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco do propósito do cristão. Porque quando a gente pensa em propósito, a gente não pode dizer que só os cristãos têm propósito, né? Toda a humanidade tem um propósito. Ninguém existe por existir. Nem as árvores existem por existir. Tem um propósito. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e sobre injustos. A revelação geral, que é a criação de Deus, foi dada para todos, né? A graça comum alcança a todos. Mas nessa manhã eu quero falar a respeito daqueles que são servos do Senhor, os cristãos, porque se nos foi dada a revelação especial da graça de Deus Salvador a nós, a gente gostaria e quer cumprir o nosso propósito divino diante daquilo que Deus propôs para nós. Amém? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa manhã é que Deus nos trouxe até aqui. Você pode repetir comigo? Fala comigo. Deus nos trouxe até aqui. Vai de novo, para gravar. Cada um de nós tem um propósito e uma missão muito clara nessa terra, nesse tempo. Ninguém, por mais que você pense que você é obra do acaso, você não é. Deus tem plano para cada um de nós, né? Então a gente pensa num contexto geral, Deus tem muitos planos? Não, na verdade Deus tem um grande plano. E todos nós estamos inseridos no grande plano de Deus. Ele tem um projeto. E você e eu, a gente está inserido no projeto que Ele tem. Ele é o arquiteto de todo o universo. E por mais que pareça que as coisas não têm ligação uma com a outra, que a minha vida não tem nada a ver com a sua, na verdade tem. Porque quem ia pensar que a lua teria alguma coisa a ver com o mar? Ou que o sol teria alguma coisa a ver com o crescimento das plantas? As coisas estão interligadas. Deus pensa nisso e Deus trabalha dessa maneira. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, 13 e 14. Salmo 139, 13, 14. Não sei qual é a sua versão. Eu vou ler aqui, você acompanha. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Em outras versões, no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são tão admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O que esse texto está dizendo é que muito antes de você nascer, você foi concebido na mente de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Segundo o texto que nós acabamos de ler, você pode se plantar na frente do espelho e dizer, sem medo de errar: eu sou resultado do propósito de Deus para essa terra. Eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhosa. Por quê? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E quem foi que fez você? Foi Deus. Então desculpa, mas eu sou maravilhosa. Não existem duas digitais iguais no mundo. Pensa nisso. Nem gêmeos univitelinos têm digitais iguais. Não existe íris do olho igual. Não existe nem grão de areia igual, que dirá duas pessoas iguais. Porque se existissem duas pessoas iguais, uma delas poderia ser o quê? Dispensável. Mas não existe. Muito antes de você nascer, Deus já sabia para que tinha te projetado e qual seria o seu propósito. Mas afinal de contas, a gente está falando sobre essa questão de, já entendi, estou aqui nessa terra porque Deus me trouxe até aqui, Ele tem um propósito para mim. Mas o que é esse negócio de propósito? Né? E a gente vai para o dicionário. Propósito diz assim, o que seria?
Propósito é o que se quer alcançar. Sinônimo de desígnio, finalidade, intenção, algo vivo que amadurece, consciente, que se alinha com o que Deus projetou, ligado à sua essência. De um ponto de vista, a gente pode dizer que propósito é o sentido que se dá à sua vida. Propósito é algo que você nasceu para ser e fazer. É a grande vontade de realizar algo. No caso de nós crentes, é realizar algo para a glória de Deus. Porque para a gente que conhece o Senhor, todos os nossos projetos, planos e conquistas deveriam ter a ver com Deus. Jeremias 1:5, o Senhor está falando para Jeremias assim: antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Vou repetir, antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. No caso de Jeremias, para ser profeta. Aí a gente já vê como Deus é um ser totalmente outro, né? Como é que pode alguém escolher uma coisa que não existe? Imagina você escolher algo que não existe, porque é isso que o texto está dizendo aqui, que antes de formar, quer dizer, não tinha nada ainda, Deus já escolheu uma pessoa com o nome Jeremias. Jeremias ainda não existe, mas eu vou fazer ele um dia. A gente, como ser humano, a gente pode escolher baseado em cima de coisas que existem, né? Se alguém pergunta para você assim, aonde você quer morar? Qual cidade que você quer morar? Aí você fala, naquela cidade que não existe? Acho que não, né? Acho que todo mundo escolhe um lugar que existe. Se alguém falar, vai lá na concessionária e escolhe um carro para você. Aí você chega lá na concessionária, tem um carro XYZ, e você vira para o vendedor e fala, não, eu quero aquele carro que não existe ainda. O que ele vai dizer? Você é doido, né? Volta para casa a pé, meu filho. Volta para casa um dia, quando o seu carro existir, você volta aqui para ver se tem. O ser humano, ele precisa fazer escolhas assim. Agora tem coisas que a gente aprende com Deus, né? Antes dos meus filhos existirem, eu consagrei eles a Deus. Mas eu não podia dizer a Isabela e o Eric. Eu não sabia quem seriam, mas Deus sabia. No caso de Jeremias, ele disse antes. E digo mais, Deus ainda continua falando hoje, para mim e para você, antes de você nascer, antes de você existir, antes de eu te formar no ventre, eu te escolhi. Completa aí na sua mente, para que foi que Deus te escolheu e te chamou. E eu sinto assim que algo me puxa em uma direção. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus me direciona e me impulsiona para algo. E você começa a perceber que tem alguma coisa dentro de você te dizendo que você tem que fazer alguma coisa, que você precisa se movimentar. E eu quero mesmo que essa inquietação tome conta do seu coração, para que você tenha muita vontade mesmo de cumprir aquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque não tem nada mais satisfatório na vida do cristão do que a gente descobrir qual é o nosso propósito, para que a gente foi feito e cumprir. E quando eu falo que é satisfatório, eu não estou dizendo que é fácil, mas é um prazer tremendo na nossa alma fazer aquilo que Deus nos desenhou para fazer. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Há muitos anos atrás, muito tempo lá atrás. Vamos imaginar uma noite, num lugar muito simples, muito pobre. 3 pessoas. Num lugar cheio de bicho, o pai, a mãe, um bebê numa manjedoura. Um lugar simples. De repente, se eu e você, a gente estivesse passando por lá, e a gente ouvisse o chorinho do bebê, a gente não desse o menor crédito. A gente poderia não dar a menor importância. Talvez a gente ainda falasse assim, nossa, pobre criança, né? Veio nascer aqui, no meio do nada, cheio de bicho em volta. Que futuro, que destino, que propósito tem um ser desse?
Talvez a gente pensasse isso, ou não. Só que naquela noite, 3 desconhecidos estavam cumprindo o seu propósito. Qual o propósito de Maria? Gerar no seu ventre e dar à luz o Filho de Deus. Qual era o propósito de José? Acompanhar Maria e Jesus e o crescimento de Jesus naquele então. Qual era o propósito de Jesus? Vir ao mundo, trazer a verdade e conquistar a salvação. Jesus, ele sabia a que ele tinha vindo. Jesus, ele sabia tão bem qual era o seu propósito, que quando Pilatos, no interrogatório, pergunta para ele: és rei? Aí Jesus fala para ele: tens razão em dizer, porque foi para isso que eu nasci. Eu vim para trazer verdade ao mundo. Jesus sabia o seu propósito a despeito de aonde ele tivesse nascido. Nada mudou. E agora a gente vem um pouco mais para cá e a gente vai passar na frente de um hospital, ou de repente num quarto, ou numa casa, não sei, aonde você nasceu. Aonde você nasceu. E de repente alguém passa na rua, ou passa no corredor do hospital, ou a enfermeira olha e diz assim: ai, mais um bebê, nasceu mais um. Mais um. Ou de repente a família vem, né? Vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem a avó, vem todo mundo. Olha só a cara dele, parece com quem? Parece com meu pai, parece com a minha mãe. Tem cara de joelho, tem 2 pernas, tem 2 orelhas, tá tudo certinho. E fica aquela reunião em volta de você. Ou então reunião nenhuma, né? Só você e sua mãe num canto, sozinhos e solitários. Não importa a circunstância do seu nascimento, isso é o de menos. Isso não muda o fato de quem você é. E agora deixa sua mente mais longe um pouco e imagina que ao mesmo tempo que tem essa reunião em volta de você, no contexto do seu nascimento, tem uma reunião no céu. E lá eles estão conversando a respeito de alguém que nasceu aqui na terra. E tem um livrinho lá, e numa página diz o seu nome. E eles estão lá olhando e falam: olha só quem nasceu. Está escrito aqui que esse camaradinho agora vai impactar a sua geração, refletindo a glória de Deus no mundo. Porque é isso que Salmos 139, que a gente estava lendo, a gente leu 13 e 14, e a gente continua um pouquinho mais a leitura, no 16 diz assim, ó: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você consegue pensar assim que antes de você existir, antes de você nascer, Deus já escreveu algo a seu respeito? Que Ele tem um propósito para a sua vida? Não sei se isso não mexe com você, mas isso mexe profundamente comigo. Saber que eu era consciente na mente de Deus quando eu ainda era uma substância informe, quando eu ainda não era nada, quando eu era um vácuo total. Deus já tinha sonhado comigo. Então Deus nos trouxe até aqui com um propósito. Mas Deus nos trouxe até aqui com um propósito, afinal de contas, para fazer o quê? O primeiro versículo que a gente leu, a gente entendeu que nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Nossa vida tem um propósito. Glória a Deus por isso. Mas hoje o segundo tópico que a gente vai ler, a gente vai ficar a respeito de um versículo que pode englobar um pouco desse entendimento de como eu vivo para a glória de Deus, o que eu faço para que o mundo reflita, para que eu reflita a glória de Deus no mundo. Que está em Efésios 2:10, que diz assim, que Deus nos criou para as boas obras. Diz assim: somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus, Ele não só nos criou, nos fez, nos trouxe até aqui. Deus, Ele nos projetou de uma tal maneira que quando a gente nasceu, Deus nos encheu
de várias coisas, para que a gente seja capaz de cumprir aquilo que Ele tem preparado para nós. E aí Deus nos deu presentes, né? Que eu gosto de chamar de tesouros que Deus deposita em cada um de nós. Ele nos deu capacidade, dons, talentos, habilidade, destreza, personalidade, temperamento, criatividade, ideias. E como se não fosse suficiente, ao longo da nossa vida, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para nos conduzir nessa jornada que é o descobrimento do nosso propósito. Então, assim, Deus, Ele se responsabilizou por tudo que nós temos para que a gente consiga chegar lá. Para que a gente possa falar que nem Paulo, né? Eu vou correr diante de mim a carreira que me está proposta. Você já percebeu que parece que tem coisas que são inata, que vem embutido com você? Já notou? Tem coisas que para você é muito fácil, que é difícil para o outro. Tem coisas que para o outro é fácil e para você é difícil, né? Porque o que Deus colocou nele, talvez não colocou em mim. E o que Deus colocou em mim, talvez não tenha colocado em você. A gente pode educar os nossos filhos, né? A gente pode ensinar eles a seja educado, dê bom dia para as pessoas, agradeça, seja gentil. Mas tem coisas que a gente não ensina e vem junto com eles. Às vezes os pais, eles são tão quietos, né? Tão serenos, e o filho vem super agitado, falante, e todo mundo fala: meu Deus, quem foi que essa criança puxou? Ela não veio assim à toa. Foi Deus que quis que ela fosse assim. Deus planejou por alguma coisa. Ou às vezes é o contrário. Os pais são super comunicativos e a criança serena. Deus tem um propósito para a vida dessa pessoa. Tem rasgos e características da sua personalidade, temperamento que foi Deus que colocou. Ninguém te ensinou. Você sente muitas vezes assim algo no seu coração que parece que mais ninguém está sentindo. Aí você sente se comover por uma família que está passando por uma necessidade, e o seu irmão, ele não está sentindo a mesma coisa que você, mas você está sendo impulsionado a fazer aquilo. A gente precisa começar a prestar atenção nas coisas que a gente sente. E tem vezes que a gente olha para o lado e a gente olha para o irmão e fala assim: poxa vida, mas eu queria tanto ter essa característica do fulano, mas eu não tenho. Aí eu queria ser assim, igual Ciclano. Ai, porque ele sim, né? Ele, nossa, quando ele vai fazer aquilo, ai, eu não sou assim. Você não precisa ser igual a ninguém. Você nasceu para ser quem você é. Se Deus quisesse tudo amarelo, Ele tinha feito o mundo todo amarelo. Se Ele quisesse tudo azul, era tudo azul. Mas Ele fez questão de dar um DNA para cada um, uma digital para cada um, uma característica para cada um. Se você parar para pensar que, sei lá quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje, e desde que o mundo é mundo, imagina quanta gente já passou por aqui. Até hoje não tem um exemplar igual, repetido. Todos são autênticos. Já viu aquelas atrizes famosas que vão para Hollywood e mandam o estilista fazer aquela roupa personalizada, exclusiva, para que ninguém mais tenha, só ela? Aí Deus olhou para a gente e falou assim: vou fazer as pessoas assim, um de cada, para não ter repetido. Aí você se olha no espelho e fala: sou exclusivo. Não tem por que você se comparar com o outro. Você tem sim que desenvolver aquelas coisas que Deus já colocou na sua mão. Aí sim, isso é responsabilidade sua. Desenvolver o que Deus colocou na sua mão, aprimorar isso por meio do Espírito Santo, para que você possa ser cada vez mais a estatura de Cristo. Isso sim, você deve fazer. Nossas aptidões naturais falam um pouco a respeito de quem nós somos. Mas quando a gente acaba se comparando, né, com o outro do jeito errado, muitas vezes a gente corre o risco de dizer que o que a gente tem para oferecer não é tão importante assim quanto o do outro. É aquela história da grama do vizinho ser mais verde, né? E a gente corre o risco de ficar tentando fluir em algo que não é o propósito de Deus para a nossa vida, que não é natural, e vai ficar falso, vai ficar plastificado. E falsidade é igual a arrogância. Tem cheiro, dá para saber de longe e não combina com o perfume de Cristo. Não tente ser quem você não é. Aprimore aquilo que Deus já colocou na sua mão. Não menospreze aquilo que você recebeu. É o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 4,14, Paulo fala para ele assim:
não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado. Foi dado, porque a palavra diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem da onde? Do alto, do Pai das luzes. Então nada é meu, tudo me foi concedido. Deus que me deu. Deus que me deu. E a Bíblia está dizendo aqui para você não desprezar. Então quer dizer que eu posso desprezar aquilo que Deus colocou na minha vida? Pode. Você pode desprezar o que Deus colocou na sua vida. E aí você pode não cumprir aquilo que Deus desenhou para você. Toda vez que nós não reconhecemos o favor de Deus na nossa vida, que nós não entendemos os depósitos de tesouro que Ele fez em nós, a gente acaba por diminuir, não a gente, mas aquele que fez o depósito. E às vezes a gente acha que é bonito, né? Ficar dizendo assim, ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho essa capacidade, ai, eu não consigo. A gente acha que isso é humildade. Isso não é humildade, isso é autodepreciação. Pior ainda, depreciando aquele que te deu, porque se você recebeu, nada é teu. E esse conceito de humildade, falsa modéstia, né? Tá torto na nossa mente. Humildade não é isso não, humildade é justamente você reconhecer que tudo que você tem na sua vida foi dado por alguém muito maior do que você. Você não deveria nem cogitar menosprezar aquilo que você recebeu, por menor que isso pareça aos seus olhos. É importante demais para Deus. Do contrário, não teria colocado na vida de pessoas únicas e exclusivas que Ele desenhou com o próprio dedo dele para ser assim. Isso acontece porque a gente gosta de se medir pelo padrão de moral, de valor do mundo. E no mundo, quem é que tem valor? Quem tem valor? Quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem posição, quem alcançou um nível de sucesso, a fama, né? No mundo, esse é o padrão do mundo, de quem tem valor, quem não tem, quem é importante, quem não tem, quem pode, quem não pode. Só que no padrão de Deus não é assim, não é assim. Teve uma reunião de Jesus com seus discípulos, há muito tempo, e chegaram 2 discípulos para Jesus. Eles já tinham visto a transfiguração de Jesus, então eles, nossa, Jesus é glorioso mesmo, esse paninho sujo, suado, cheio de terra que ele está usando, não combina com a roupa branca gloriosa que eu vi lá na transfiguração. Chegou João e Tiago perto de Jesus e falou assim, a gente queria te pedir um negócio. Aí Jesus falou, pode falar, o que é que vocês querem pedir? Aí eles já pensando, né, no futuro, pegaram e falaram assim, olha, quando o Senhor estiver assim já com o seu reinado estabelecido, glorioso, deixa que eu sente na direita e o meu irmão à esquerda. A direita é o lugar de honra e a esquerda é o segundo lugar. Aí Jesus olha para eles e fala assim, mas gente, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Aí o que aconteceu com os outros 10 discípulos lá? Quando viram que Tiago e João foram lá pedir os lugares de destaque, diz o texto que eles ficaram muito irritados com os 2. Agora vocês acham que eles ficaram irritados porque, nossa, que falta de bom senso de Tiago e João. Gente, não entenderam nada. Já estão, olha quanto egoísmo. Será que eles ficaram com raiva por causa disso? Eu acho que eles ficaram com raiva porque eles devem ter pensado assim, caramba, passaram na nossa frente. Era eu que devia ter falado primeiro. Agora eu vou ter que ficar com o lugar lá de trás, porque Tiago e João vão sentar na direita e na esquerda. E eu vou ter que ficar lá na ponta. Duvido que não foi isso. Porque o ser humano é assim. O ser humano é bem desse jeito. A gente acha que o lugar de destaque, a posição, o nome, o título, presidente. Isso é que conta, gente. Isso é que conta. Aí vem Jesus. Eu vou contar para vocês a resposta de Jesus. Ele virou para eles e falou assim, vocês querem ser importante? Então vou falar que no meu reino, quem quiser ser importante, seja o quê? Seja servo. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o quê? Escravo de todos. Mas gente,
Isso combina com fama, dinheiro, sucesso, poder. Essas duas palavras, servo e escravo, para vocês, combina com esse padrão de mundo que a gente está falando? Combina? Não tem nada a ver. Mas é o que Jesus está dizendo, que no reino dele, o importante é o que serve. Então, toda vez que você achar que o que você tem é pouco, você tem que se lembrar que é mais que o bastante e o suficiente nas mãos de Deus. O que Ele colocou na sua vida é mais que o bastante e o suficiente para você cumprir aquilo que Ele planejou para você. O seu nome não precisa estar nos jornais do mundo, em todas as redes sociais, com milhões de seguidores. Porque a gente pensa, né? Ai, meu Deus, a minha foto tem 3 curtidas. Será que foi o horário que eu postei? Se eu tivesse postado, de repente, no horário que as pessoas estivessem mais acordadas, aí tem mais curtida. Se você já está postando coisas para ser relevante para as pessoas e você quer medir o nível de alcance que isso tem na vida dos outros, glória a Deus por isso. Agora, se você já caiu nesse padrão de querer ver qual é a sua... só para, gente, para, volta e fala para Deus, desculpa, Deus, desculpa, deixa eu voltar aqui para a realidade, que eu estou precisando, né, de um choquezinho de realidade aqui. Então, você pode ser só mais um Silva, né, Silva? Você pode ser só mais um Silva, um Souza, um Santos, e você achar que o que você tem é pouco, que você é um desconhecido, que você não é importante. Vou te dizer que isso não é o que conta para Deus. Se o que Deus tiver para a sua vida é que você seja famoso e o seu propósito seja de alcance mundial, que todo mundo te conheça, glória a Deus por isso, que assim seja, querido, que você apareça no jornal, na TV, na política, vá com tudo. Mas se não for, não fica preocupado com isso não, achando que você é menos importante do que quem foi. Não, no reino de Deus, cada um tem a sua função, e lembra que tudo está interligado. Então, muitas vezes, uma mãe de família passou a vida cuidando de uma casa, cuidando do filho dos outros, a casa de alguém muito importante e rico, alguém que nunca ouviria falar de Jesus, se essa mulher simples não tivesse entrado lá. Mas ela, com a luz de Jesus refletida na vida dela, ela ganhou aquela família para Jesus. E aquela família entendeu qual era o propósito dela, que era enviar missionários. Então ela sustenta uma junta, e de repente a junta envia os missionários, e os missionários vão para o campo e cumprem o seu chamado, e lá aquelas pessoas aceitam Jesus, onde essa mulher nunca ia chegar. Percebe como as coisas são interligadas? Ela entrou na casa, ganhou a família investiu na junta, a junta enviou os missionários foram, e as pessoas se converteram. Você acha mesmo que para Deus só quem vai contar é o cara cheio do dinheiro que enviou? Não, se não fosse aquela mulher, ele não teria se convertido, não teria ido, não teria enviado. É uma rede, é uma sequência de coisas que às vezes a gente faz uma coisa tão pequena que acha que não tem importância e não imagina o peso de glória que isso tem. Eu acredito sim, eu não estou falando aqui em apologia, né? Deus quer sim, eu acredito, ocupar as nossas vidas em todas as esferas. Nas grandes massas, nos pequenos espaços, nos hospitais, nos banheiros, na política, no púlpito, no palco, na casa dos outros, na rua. Deus quer os seus filhos refletindo a glória dele aonde tem gente, e tem gente em todo lugar, em todo canto tem gente. A rede de Deus é algo que me fascina, me impressiona, quando a gente pensa que aquilo não é importante, e Deus vai falar, se não fosse essa coisa pequena, essa outra talvez não tivesse acontecido. E aí a gente começa a observar, você escreve bem? Você é bom com a escrita? De repente Deus fez você com o propósito que através da sua escrita você possa impactar a vida das pessoas. De repente tem aqui entre nós o autor de um best-seller e a gente não sabe, né? Você é bom com as palavras? Deus pode usar você para inspirar pessoas por meio do ensino,
da Bíblia, você gosta, é apaixonado por criança, você sente que você se importa demais com elas, de repente Deus levantou você para pastorear crianças e mostrar para elas qual é o propósito delas, e ali você vai plantando, gerando para a eternidade coisas que você nem pensa. E a gente precisa analisar dentro de nós o que o Espírito Santo de Deus ele está nos dizendo, está nos direcionando, está nos falando, porque Deus tem maneiras diferentes de falar com cada um, mas é Ele que opera o querer e o realizar. Mas o que é que vem primeiro? Vai, gente, me ajuda aí, o que é que vem primeiro? Querer, né? E depois vem fala de novo, primeiro vem o quê? E depois? Ele opera o querer e o realizar. Então, talvez uma boa dica daquilo que a gente deva realizar seja a gente olhar para dentro de nós e ver o que é que nós estamos querendo, o que está nos impulsionando, porque nem sempre a gente vai receber uma revelação exterior. Deus pode usar várias pessoas para confirmar aquilo, mas normalmente o Espírito Santo de Deus ele fala conosco primeiro, né? Tem aquela história do camarada que chega para a moça e fala: Deus me revelou que eu vou me casar com você. E ela vira para ele e fala: que engraçado, só revelou para você, porque para mim não falou nada. Acho que Deus faz assim, né? Não revela nada para você, vai o outro de fora que vai te dizer que, não, ele fala com você primeiro, aí depois ele até usa outras pessoas para confirmar aquilo, mas comece a observar aquilo que está dentro de você. Esse já é um bom ponto de partida. E não despreze aquilo que foi depositado, como a gente já falou. Porque quando você não se enxerga como você deveria, você tem atitudes aquém que o seu desempenho poderia fazer. Realizar boas obras é viver para servir pessoas, servir a nação, servir a família, servir a igreja. Triste é quando a gente usa aquilo que Deus depositou na nossa vida para não compartilhar com ninguém, mas para viver para nós mesmos. E quem vive para si é um pobre diabo. Quem vive para si é um pobre diabo. Que dirá viver para si com aquilo que você ganhou. Orando muito tempo atrás, falando com Deus a respeito desse assunto, porque eu sou a pessoa que me perguntei muitas vezes, confirma no meu coração. Eu falei para Deus: isso que eu estou sentindo aqui no meu coração, que eu estou querendo, né? Porque o coração é enganoso, isso está vindo de mim? Ou isso é o Senhor que está colocando aqui dentro? Isso vem de mim? Ou isso é um anseio do meu coração? Porque se for só o que eu estou querendo, mas não está alinhado em nada com o que o Senhor desenhou para mim, eu não quero. Senhor, confirma no meu coração aquilo que o Senhor tem. Porque eu também não quero passar por esse mundo sem cumprir aquilo que o Senhor me fez para ser. E eu falei para Deus: se o que o Senhor tiver para mim for do tamanho de um eucalipto gigante, enorme, tudo bem. Mas se o que o Senhor tiver para mim for do tamanho de um bonsai, ótimo. Eu vou ser o melhor bonsai da história. Não importa se você é eucalipto ou bonsai. Deus quer usar a sua vida. E o último ponto que a gente gostaria de falar nessa manhã. Então a gente entendeu que Deus nos trouxe até aqui. Deus nos trouxe aqui para quê? Para as boas obras. De novo, Deus nos trouxe até aqui para boas obras, né, realizadas em Cristo Jesus. E como é que eu consigo manter isso? Como é que eu consigo me manter alinhado? Como é que eu consigo me sentir direcionado a fazer isso, sem desanimar? E eu queria, vai parecer para você que o que eu vou falar agora, no primeiro momento, não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas segura aí que a gente vai voltar. Eu vou só ler aqui 3 versículos para você, tá? Que dizem assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Credo, que não tem nada a ver com o assunto, né? Senhor, livra-me da língua mentirosa e traiçoeira. Outra: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. 3 passagens, 2 de Provérbios e uma dos Salmos, falando a respeito da língua. E o que isso tem a ver com o nosso propósito? A gente vive num mundo em que a gente ouve muitas vozes.
Muitas vozes. E a gente precisa prestar atenção a que tipo de voz a gente está ouvindo. Porque você já parou para reparar que toda vez que você caminha e você sente que você está indo em direção ao seu propósito, muitas vezes acontecem situações que te travam, que te paralisam, e você pensa assim, nossa, agora já estou confusa, não sei se eu vou, se eu não vou, era para ir ou não, eu não entendi, agora eu não sei mais se, agora deu ruim aqui, agora vou ter que parar, vou refletir, vou pensar, vou esperar em Deus. Aí a gente é tão espiritual quando fala que vai esperar em Deus, não faz nada, né? Vai esperar em Deus, só vai ficar esperando em Deus. A gente deve prestar atenção nas vozes que a gente está ouvindo, porque muitas vezes chegam até nós opiniões regadas de experiência pessoal, muitas vezes de inveja, muitas vezes de cobiça. É bem verdade que muitas vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, de pessoas que realmente se importam com a gente. Mas essa palavra é uma palavra de vida, porque vai nos dar um norte, vai nos dar um direcionamento. Então a gente precisa ouvir e discernir com maturidade espiritual. Realmente eu preciso dessa correção. Mas tem outras vezes que tem palavras que a gente não deveria nem deixar a pessoa continuar a falar, acabou, tchau. Não deveria. E se for acaso foi obrigado a escutar, escuta e sai aqui e não deixa descer para o coração. Por quê? Porque você vai analisar que toda vez que alguém chegar para você, te der uma palavra, essa palavra te paralisar, te constranger de uma maneira que você se sente não digno, desonrado, incapaz, sem condições, impotente, e você não consegue mais produzir absolutamente nada depois daquela palavra, essa palavra foi uma palavra de morte. E você não deveria ter escutado. Até porque a opinião dos outros não é uma verdade absoluta sobre você. Quem sabe de você é Deus. Inclusive Ele é que fala, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Eu é que sei. Não é o fulano que sabe, não. Não é o ciclaninho que sabe, não. O ser humano, ele tem a capacidade de ver aquilo que está pronto. Se eu chegar aqui com um bolo lindo de 3 andares que a Marisa fez, tudo decorado e tal, você vai olhar e vai dizer assim, que bolo lindo, né? Você vai dizer, que bolo sensacional. Mas se você for lá na casa dela, enquanto ela está fazendo o bolo, e olhar para dentro da batedeira e ver aquele ovo lá, uma gosma, você vai olhar e vai lá, talvez, fala assim, desandou, né? Isso aí não vai virar bolo, não. Tudo mole, tudo desse jeito, sem condições. Taca fora essa massa aí, porque já era, isso aí não vai virar bolo. Não vai virar bolo. Aí vem Deus, Ele vai lá na mesma batedeira, que não tem nem ovo, não tem nada lá dentro, e Ele fala assim, bolo. É bolo. E é um bolo lindo. Mas o ser humano não tem essa capacidade. Deus é aquele que vê aquilo que a gente ainda vai se tornar. Mas o ser humano, ele costuma ver o agora, o que está pronto. E fazer julgamentos em cima disso. E vamos confessar que a gente às vezes faz um julgamento de primeira vista muito troncho, né? A gente erra muitas vezes. A gente olha para o fulano e fala, vixe Maria, essa pessoa, quem está aqui mandou ele ficar nesse... gente, não leva o melhor jeito. Não leva jeito não, gente. Alguém avisa o pastor? Alguém fala para ele que não está em condição. Gente. Então, existe uma diferença entre ouvir opinião de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida e ouvir conselho, tá? Eu não estou dizendo que a gente não vai mais ouvir ninguém. Agora eu ouvi na manhã, não vou olhar, não vou ouvir, não escuto nada, não escuto ninguém, não quero saber. Vou me guiar aqui só pelo o que eu estou pensando. Não. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas é no conselho, tá? É no conselho. Quem dá conselho é uma pessoa sábia, prudente, de bom senso, que de preferência goste de você. Opinião você pede se quiser, né? E aceita se quiser, porque nem sempre opinião é uma coisa boa. Porque opinião é o que a pessoa acha a respeito de algo ou alguém. Pode estar certo ou não.
E nessa hora o que entra em ação? O meu discernimento espiritual para entender aquilo que está me sendo dito. Porque a responsabilidade de entender a direção de Deus para a sua vida é sua. Tá? A responsabilidade de entender a direção de Deus para a sua vida é sua. É você que tem que, com Deus, estar alinhado para entender o que Ele está falando. Conselho, opinião, você pode até ouvir. Mas se isso não estiver alinhado com o que o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida, é melhor você deixar um pouquinho de lado. Inclusive, abrindo parênteses aqui, né, deixando opinião e conselho. Se nós, antes de buscar conselho e opinião, buscássemos o que o Espírito Santo de Deus tem para nós, muito provavelmente a gente evitaria um monte de problema. O pastor Chris Walton, ele diz que muitas vezes, antes de você vencer Golias, você vai precisar primeiro vencer os seus irmãos. Eu não vou abrir o texto não, mas em casa você pode depois, com calma, procurar 1 Samuel 17. Está bem fresco na nossa mente, né? O pastor ele fez uma série de mensagens sobre Davi, ano passado. Então a história de Davi e Golias está muito fresquinha aqui na nossa mente. Mas depois você lê em casa, 1 Samuel 17, com calma, prestando atenção aos detalhes do que a gente vai falar aqui. Naquele contexto, vou só pincelar aqui para a gente poder encerrar. Naquele contexto, Israel estava em guerra com os filisteus, né? Estavam em luta. Saul era rei. E os filisteus tinham Golias, que era o gigante, né? O gigante que vivia o quê? Desafiando o exército de Israel, humilhando, dizendo que eles não eram nada, que não conseguiam nada, vocês não são de nada, eu é que sou o cara, eu sou bonzão. Vivia esbravejando lá no acampamento, né, contra Israel. E Davi, ele é o 8º filho, né, de Jessé. Ele era o caçula. Seus irmãos mais velhos estavam na guerra junto com Saul, no regimento de Saul. É isso que a palavra diz. Então, os irmãos dele estavam lá, né? Estavam lá por quê? Que eram bons soldados, né? E aí o pai de Davi vai e chama Davi e fala assim: Davi, vem cá, meu filho, leva comida para os seus irmãos, leva comida para eles e traz notícia para mim de como que está todo mundo lá, como é que eles estão bem, estão vivos, não estão? Né? Davi foi. Davi, chegando lá, ele ouviu Golias esbravejando mais uma vez. Quem é que está aí, que pode lutar comigo? Vocês não são de nada. Aí Davi escutou, né? Aí foi lá, né, investigar, falar com os soldados. E aí, o que ele está falando mesmo, hein? Ah, ele está falando isso. Ah, está falando isso há quanto tempo? Ah, já tem um tempo, hein? E quem matar esse gigante vai ganhar o quê? Ah, vai casar com a filha do rei, vai ser livre de imposto e mais não sei o quê, vários benefícios. Aí chega o irmão de Davi. O irmão de Davi chegou lá e falou: o que é que você está fazendo aqui? Traduzindo, aqui não é o seu lugar. Você não é soldado. Você não deveria estar aqui. Continuando a fala do irmão, ele disse o quê? Você é um presunçoso. Em outras palavras, metido, querendo se enfiar onde não é chamado. E continuando a fala de Davi, do irmão de Davi, você é um cara do coração mau. Então, você está fazendo o que aqui? Quer dizer, aqui não é seu lugar. Você é metido, você não devia estar aqui, presunçoso. Pior, você tem um coração mau. Você veio aqui só para ver a guerra, né? Para ver a desgraça dos outros. É isso que você veio fazer. Tipo, você não tem mais nada para fazer aqui além disso, porque tu é ruim. Quem que falou isso para Davi? Foi alguém entendido no assunto, né? Estava na guerra, olhou para Davi e falou: você não, presunçoso. Davi podia ter discutido com ele, né? Falado assim: tu é mal agradecido, né? Ainda mais que era irmão, né? Irmão também, quando resolve bater boca: ah, tu é mal agradecido, eu vim aqui trazer comida para você. Eu vim aqui trazer comida. E eu vou levar notícia para o meu nosso pai. E Davi, nem tchum, Davi fez o que assim, ó.
eu vou falar com quem importa. Aí ele virou as costas e foi falar com o rei, com Saul. Se fosse a gente, que a gente ouvisse algum especialista falar para a gente sobre alguma coisa, você, aqui não é o seu lugar, você está metido no lugar errado, e julgasse a nossa motivação, dizendo, você é ruim, você está aqui só por isso, e a gente foi lá por outro motivo, de repente a gente tinha tirado o nosso time de campo e ido embora. Tinha ou não tinha? Né? Davi não. Davi analisou aquela palavra e falou assim, não, vou falar com o rei. Aí ele foi falar com Saul. Quando ele chega diante do rei, ele fala assim, não se preocupa, rei, fica tranquilo, eu vou resolver isso. Aí o rei olha para ele e fala assim, você não tem condições. Gente, primeiro ele era presunçoso, não devia estar ali, o coração dele era mau, motivação toda errada, foi lá ver a guerra. Aí chega o super especialista, né, na questão militar, o rei, aí vira para ele e fala assim, você não tem condições. O que você fazia agora? Já foi o seu irmão e agora a confirmação do rei dizendo para você, você não. Você não. O que você fazia? Talvez virasse as costas e fosse embora. Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi virou para o rei e falou assim, eu sou capaz. Eu sou capaz. Meu irmão me disse que eu sou presunçoso, metido e não devia estar aqui. O Senhor está me dizendo que eu não tenho condições, mas eu estou dizendo, eu sou capaz. E aí o rei fala para ele assim, quer saber, Davi, tudo bem, toma aqui minha armadura, taca essa túnica, toma aqui tudo meu, vai lá, se aparamenta todo e vai. Aí Davi até botou, né, ele colocou a roupa do rei, colocou a túnica do rei, colocou a armadura do rei. Aí chegou ali e falou assim, gente, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é do rei, funciona bem para ele, não funciona para mim. O que Deus colocou na minha mão mesmo? Ele tinha a pedrinha e a funda. Ele falou, é isso aqui que eu sei usar, é isso aqui que eu vou usar, porque foi isso aqui que eu aprendi, Deus me deu isso aqui. Em outras palavras, ele não quis o que não era dele, ele ficou com aquilo que ele tinha. E quando ele chega diante de Golias, o que ele ouve? Mais desaforo. Ele foi lá, ele só ouviu desaforo. Antes dele vencer Golias, ele só ouviu desaforo de gente que desmereceu ele o tempo inteiro. Ele não ouviu uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, ele não ouviu nada. Ele não ouviu nada de bom, só coisa ruim. Mas só que Davi, ele tinha uma convicção dentro dele, ele tinha um fogo no olho, que ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Primeiro ele sabia quem ele era, ele sabia quem estava com ele, ele sabia a que ele estava ali. Ele tinha um ouvido blindado que não se intimidava com aquilo que ele estava escutando. Ele não parou até que ele matou Golias, que era o que ele tinha se proposto a fazer. Porque sabe, quem sabe quem é e aqui veio, não para a despeito do que pensem, porque ele não é refém do sentimento dos outros. Ele sabe quem é em Deus, ele consegue, ele vence porque ele acredita, porque ele sabe a quem pertence, ele sabe quem estava com ele. E o que aconteceu naquela tarde? Davi, o desconhecido, ninguém sabia quem era Davi, tá? Porque o texto fala aqui, que depois que ele matou Golias, o rei falou assim, esse é filho de quem? Ninguém chamou Davi, ninguém notou Davi, ninguém nem viu Davi, mas Deus viu, porque Deus vê certas coisas que ninguém vê. Ele vê a batedeira sem nada e diz, é bolo.
Jesus, ele chamou 12 discípulos para andar com ele. Ele não chamou 12 intelectuais, doutores da lei, escribas e fariseus. Ele chamou 12 homens que eram emocionalmente aprendizes. E transformou aqueles improváveis em pessoas que entraram para a história. Que o mundo pode até... não acredito em Deus, não acredito nessa história de Jesus, não acredito. Todo mundo já ouviu falar dos discípulos de Jesus. Deus, ele tem um grande plano, e dentro desse grande plano de Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Quem ia imaginar, lá no Antigo Testamento, que aquela órfã pequenininha, Esther, num país que não era o dela, ia ser usada com o propósito de salvar o seu povo de uma situação muito difícil. Quem imaginou que o José, vendido como escravo no Egito, tinha mais a que estar no Egito, porque o propósito dele era fazer o quê? Salvar muita gente da fome e levar os seus pais para lá, da onde depois Moisés, aquele bebezinho tacado no meio do rio dentro de um cesto, quem ia dizer que qual era o propósito dele? Ser libertador de um povo. E Moisés viveu a maior saga do Antigo Testamento. Mas vou te dizer que ele só descobriu isso com 80 anos. Então às vezes você pensa que você está muito atrasado. Você não está atrasado, não. Você está no lugar certo, na hora certa. Então aonde você estiver, eu quero muito que você brilhe para a glória de Deus, que você reflita a glória de Deus no mundo. Porque eu acredito que em cada um de nós foi plantado algo para impactar essa geração. Porque a gente não está aqui por acaso. Deus nos trouxe aqui com um propósito. Deus nos trouxe aqui com um propósito. E aí você pergunta, como é que eu posso descobrir o meu propósito, se é que eu já não sei? Olha para dentro. Veja o que Deus já está falando com você. Olha para cima. E olha para aquilo que Deus já colocou na sua mão. Olha para dentro. Olha para cima. E olha para aquilo que Deus colocou na sua mão. A gente não sabe a história toda. Você já sabe como vai acabar a sua vida? Eu não sei como vai acabar a minha. Eu sei aquilo que já aconteceu. E das confirmações que Deus vai nos dando ao longo da nossa trajetória. E é isso que é incrível, né? É isso que é legal. É isso que é emocionante. Deus vai se revelando. E vai nos confirmando. E vai nos mostrando. Eu tinha 7 anos quando eu falei com os meus coleguinhas da escola de Jesus. E uma amiga minha, eu me lembro o nome dela até hoje, depois eu perdi contato, nem sei o que aconteceu, mas eu falei de Jesus. O nome dela era Shirley. Ela disse, eu quero aceitar Jesus. Eu era uma criança, eu tinha 9 anos quando eu comecei a estudar música. E a música faz parte da minha vida e do meu propósito até hoje. Eu tinha 11 anos quando eu escrevi a minha primeira mensagem num caderno bem tipo esse aqui, que eu tenho até hoje. E o único público que ouviu a minha mensagem sobre idolatria foi a minha mãe. Eu tinha 41 anos quando eu entrei no seminário. E pensei que eu estava meio velha já. Hoje eu tenho 44 anos. E eu estou falando aqui para você a respeito de propósito. Eu não sei o que a vida e aonde Deus vai me conduzir. Mas eu não abro mão de viver aquilo que Ele chamou para fazer. Porque essa é a melhor maneira de se viver. É isso que enche meu coração de satisfação. Com todos os medos, sabe? E com todo o sentimento de incapacidade que a gente sente muitas vezes. De se sentir inadequado. E se não fosse Deus, a gente seria mesmo. Completamente inadequado. Mas como Ele nos criou. Ele nos encheu. Ele nos capacitou. Ele nos deu tudo que a gente precisa. Sabe o que a gente pode dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu queria orar por você nessa hora. Porque eu sinto que Deus tem coisas grandes para fazer por meio da vida de cada um de nós. E a gente muitas vezes está tão anestesiado, né? A gente está tão assim, vivendo um dia depois do outro. E muitas vezes a vida vai passando e as oportunidades vão ficando. Se você está
se sentindo assim, deixa eu te dizer, você tem bem mais valor do que o que você pensa. Que às vezes a gente gosta de se humilhar, de se desmerecer e falar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deixa eu te dizer que Jesus jamais morreria numa cruz por nada ou por ninguém. Então você tem valor, sim. Deus te fez um pouco menor do que os anjos. Você é filho. Filho tem herança. Filho tem lugar na mesa. Filho tem chamado, filho tem propósito. E a gente pensa que chamado é quem prega ou quem canta. Ou... Não, se fosse assim o resto todo mundo ia ser o quê? Nada, não. Deus tem um propósito claro para cada um. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, nessa manhã nós queremos que a tua mão de poder, Senhor Deus, possa estar desamarrando todo jugo, toda amarra que prende a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos lançar diante de ti todas as nossas inseguranças, todos os nossos sentimentos de inadequação e de incapacidade que a gente pode ter. Nós queremos nos colocar diante de ti, reconhecendo que aquilo que tem na nossa vida foi o Senhor que nos deu. Então só pode ser bom. Por menor que esteja aparecendo aos nossos olhos, Senhor Deus, nós queremos consagrar a ti tudo o que o Senhor colocou. Nós queremos, Senhor Deus, nessa manhã, desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu, para que a gente possa realmente viver para a tua glória, para que a gente possa refletir a luz de Cristo no mundo, para que o nosso propósito esteja claro, Senhor Deus, aos nossos olhos. Porque Deus, às vezes a gente se preocupa tanto com o que o mundo pensa de nós, o que acontece aqui, o que vão dizer, mas Deus, o que realmente importa é como nós estamos sendo vistos no céu. É no céu, Deus, que a gente quer ser conhecido. É bem verdade que para isso a gente não pode ser agente 007, Senhor Deus, porque tudo que a gente faz aqui na terra reflete aí no céu. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, todas as vezes em que nós desmerecemos aquilo que o Senhor colocou em nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, todas as vezes em que a gente achou que o que estava na nossa mão era pouco. Perdoa-nos, Senhor Deus, todas as vezes em que a gente dizia, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque o Senhor sabe muito melhor quem nós somos do que nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque toda vez que a gente fez isso, a gente te diminuiu. A gente disse para você que você não sabia o que estava fazendo. Mas nós reconhecemos nessa manhã, o Senhor sempre soube o que estava fazendo. O Senhor sempre sabe aonde quer nos conduzir. Não permita, Deus, que a gente perca a oportunidade de, enquanto estivermos aqui nessa terra, fazermos algo que tenha peso de glória para o teu nome e para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprender dia a dia com a tua palavra e com o que ela diz a nosso respeito, porque o que conta mesmo é o que o Senhor pensa a nosso respeito. Forja a nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração, para sermos blindados em ti, Senhor Deus, assim como Davi, a não abrirmos mão do teu propósito para nós. Ajuda-nos a entender claramente quem nós somos em ti. Muitas vezes, Senhor Deus, quando a gente é confiante, isso às vezes se traduz como arrogância, porque pessoas que não são confiantes, elas se intimidam, Senhor Deus, com pessoas confiantes, e aí a gente acha que a gente tem que ser humilde para o outro não se sentir desconfortável. Não, Deus, não. Jesus, ele sempre soube quem ele era. Quando perguntado, ele disse, bem falas em dizer que eu sou rei, porque eu sou e para isso eu nasci. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sabermos quem somos em ti. Toma nossa vida, nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não perder mais um dia sequer com coisas que realmente não importam. Ajuda-nos, Senhor
Deus, a ouvir a voz do Teu Espírito que nos conduz de glória em glória. É o que falamos nessa manhã, Senhor Deus, entregamos a Ti para que o Senhor possa fazer com que essa semente venha a produzir no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.